verso 15 em diante. Quem achou, diga comigo. Todas as minhas contas serão pagas em nome de Jesus. E o Senhor derrotou a Císera e todos os teus carros, todo o seu exército a fio da espada. Diante de Baraque, e Císera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete, a Goim. E todo o exército de Císera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. Amém, meus irmãos? Feche teus olhos. Soberano Deus, nós te agradecemos nesse momento, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estarmos dentro da tua casa. Nós te adoramos aqui com louvores, nós te adoramos também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Senhor, nós sabemos que a tua presença é real dentro desta casa, e o Senhor se faz presente aqui, Senhor. Neste momento, está aqui a tua igreja, o teu povo com o coração aberto e com os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Senhor, que nessa noite, Senhor, ó Pai, eu não venho falar aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o céu tem para a tua igreja, aquilo que o Senhor tem para o teu povo. Assim, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Durante o período que o ministério foi estabelecido, Peniel, o Senhor me trouxe muitas palavras acerca de Juízes, uma coletânea. Vocês já ouviram o pastor pregar sobre Sansão, sobre Gideão, sobre Jefté, o filho da prostituta, que Deus o honrou e o abençoou. Porém, o livro de Juízes é um livro muito importante. Ele vai mostrar a nós que o povo de Deus ora estava com Deus e ora oscilava. Ao mesmo tempo que o povo era abençoado, recebia a bênção, eles questionavam, murmuravam, duvidavam e se afastavam do caminho do Senhor. E isso trouxe coisas terríveis ao povo, situações terríveis, que todas as vezes que eles se colocavam em desobediência, eles eram entregues na mão dos seus inimigos. No capítulo de número 4, propriamente aqui que nós lemos, os inimigos são os cananeus, um povo feroz, impiedoso, um povo totalmente avassalador, vamos dizer assim, sem piedade de ninguém, sem dó de ninguém. Olha nas mãos de quem o povo do Senhor foi ficar. E a Bíblia fala, Nath, que isso durou por 40 anos. 40 anos debaixo de uma opressão. Os cananeus tinham costumes pagões. O Deus deles era Maloque. E Maloque era adorado de uma forma terrível. Sabe de que jeito? O Jay está chacoalhando a cabeça. Eu não vou deixar ele responder hoje, porque toda vez é ele que responde. Sabe como? As crianças eram sacrificadas, eram queimadas, em sinal de adoração a Maloque. Olha que terrível. Um povo com cultura pagã, mas um exército muito forte, severo. Tinha mais de 900 carros de ferro. Um exército grande estabelecido. Olha nas mãos de quem o povo do Senhor foi estar cativo. Mas o que me intriga aqui é eu lembrar que Deus tira o povo do Egito,
leva o povo para o... Quem lembra? Quem é de Bíblia aí? Leva para onde? Quando tira do Egito, leva para onde? Mais forte então. Tira do Egito, leva para o... Levou para o deserto. O povo provou da providência e do cuidado de Deus, sim ou não? E depois Deus cumpre a palavra, dá a eles uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Mas um povo desse, como pode passar por tamanha perversidade? E aqui vai algo que Deus colocou no meu coração e eu quero liberar para a igreja nessa noite. Toda vez que você está em desobediência, aquilo que era para você comandar, você vai ser comandado. Ou seja, aquilo que era para ser comandado por você, automaticamente vai te comandar, quando você está em desobediência. Tem gente que pode achar que isso é besteira, mas não é. Toda vez que você coloca algo no teu coração e decide desobedecer a Deus, aquilo que era para você ter o controle, vai ter o controle sobre você. Era para o povo de Deus reinar sobre eles, mas não, pela desobediência do povo, agora o povo de Deus estava nas mãos dele. Só que eu quero dizer a você algo: quando os de dentro não se levanta, Deus levanta os... Foi isso que Deus falou sexta-feira, sim ou não? Quando o povo de Deus, os que estão dentro, não se levanta, Deus levanta os de fora. E alguém que não estava no cenário, mas fazia parte do povo, alguém que não se conformava por aquela situação, há 40 anos orava. E a Bíblia fala que ela orava aos pés das palmeiras, se ajoelhava, clamava, dizendo: salve-nos, Senhor, salve-nos, Senhor, livra-nos, Senhor. Ela estava dizendo: eu não aguento mais essa opressão, eu não aguento mais esse peso. E eu quero liberar algo para você que entrou aqui nessa noite, debaixo de um peso tão grande, aleluia, de um fardo tão pesado. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor te diz assim, aleluia: chega de remédio controlado, chega de depressão e de ansiedade na tua vida. Hoje, diz o Senhor, você vai tomar o controle da situação, porque se você entrou aqui debaixo de desobediência, você vai sair daqui hoje obedecendo ao teu Deus. Não aceitava. 40 anos orando. Chega num determinado ponto, Priscila, que ela se levanta de uma forma assim: o Senhor tem que fazer alguma coisa, Senhor. Faz tanto tempo que nós estamos passando por isso. E aquela mulher ora tanto que ela vai entrar nos mistérios. Você sabe que quem ora muito entra nos mistérios, sim ou não? Sim ou não? E quando você entra nos mistérios, você paga um preço por isso. Tem levante, é muita dificuldade. Por isso que quando você fala: vou orar para aquela família, vou ajudar aquela família, vou me colocar em oração, a sua casa começa a se levantar problema, dificuldade que você não tinha. E aquela mulher entra nos mistérios. E quando ela entra no mistério, Giovanni, Deus fala com ela. E sabe o que ele fala, Simone? Chama um homem. Quem é esse homem, Deus? Baraque. Fala para ele que ele vai livrar o meu povo. Fala para ele. Aí ela manda chamar Baraque. Baraque vem até ela, e ela vai revelar a eles aos pés da palmeira também o que? Os mistérios. Olha, você é escolhido por Deus, hein? Você vai livrar o povo das mãos do cananeu. De que jeito? Aquilo que o pastor sempre fala. E você vai pegar na mão desse irmão do lado e vai falar para ele: do jeito que Deus vai fazer? Vai forte, irmão. Do jeito que Deus vai fazer? Eu não sei. Só sei que vai fazer. Ela conta para Baraque. Sabe o que Baraque faz? Não. É muito pesado.
Eu não tenho capacidade. Pois é, justamente o que Deus está falando, é com você mesmo. Por quê? Porque Deus não escolhe o capacitado. Deus capacita quem? Escolhido. Levanta a mão bem alto para receber nessa noite. Você está aqui hoje, você está fugindo daquilo que Deus já colocou na tua mão, daquilo que Deus já confiou lá atrás. Mas diz o Senhor teu Deus, dentro dessa casa hoje, nem que seja para mim apertar o cerco, nem que seja para mim fechar o caminho, mas você vai viver o que eu tenho para a tua vida. Você vai entregar o que eu quero, porque eu escolhi você, e escolhido não tem escolha. Tem vezes que eu fico questionando Deus lá, Jussara. Deus me dá palavra dura, aí eu falo, Senhor, mas palavra que é essa? Mas eu tenho que falar aquilo que Deus quer, porque nós estamos num tempo hoje de coach, e eu não sou coach não, viu? Eu brinco que eu prego arroz e feijão, a palavra de Deus, que você entende aquilo que Deus falou contigo. É para isso que Deus me levantou. Ah, quem dera que eu fosse coach. Mas coach só massagia, só traz palavra bonita e altivez. E muitas vezes Deus traz coisas pesadas, assim como fez esse dia. E eu fiquei frustrado durante um tempo para falar aquilo que Deus queria falar. Mas no domingo eu vi uma pessoa dentro da igreja, debaixo daquela palavra, falando assim que aquela palavra tocou o coração dela. E hoje Deus tem uma palavra difícil para você. E essa palavra se chama obediência. Olha para esse irmão aí do lado e fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Falaram baixo ainda, irmão. Você falou baixo, tem que falar bem forte para ele, assim, convencer o irmão aí. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando você não obedece, você sacrifica. Sacrifica o quê? A promessa de Deus para a tua vida. Opa, o que será que está acontecendo? Desce daí e dá um jeito para nós aí. Orando por você, orando pela tua família, orando pela tua causa. Pessoas que Deus levanta, que trazem o teu nome que lembram de você. Pessoas que estão na intercessão pela tua vida. A cobertura espiritual. Quem? Os pastores da igreja. Porque desde que eu virei pastor, minha oração mudou. Deus começa a trazer lembrança dos nomes da igreja. É muita gente para a gente lembrar. Mas tem uma vez que o irmão falou assim: por que você não para de falar nome, pastor? Eu falei: não sei. E a oração vinha nome, vinha as famílias. Eu acho que eu orei para todo mundo que veio na igreja. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Por quê? Porque nós somos cobertura espiritual. E o povo tinha uma mulher que se mostrava atrás das palmeiras e intercedia pelo povo. Não aceito mais, Senhor. Muda essa situação. Não aceito mais, Senhor. Muda essa situação. E ela fala para Baraque: chama 10 mil homens. Escolhe 10 mil homens e traz para cá. Que você vai pelejar pelo povo. Baraque vai, separa os 10 mil homens e vem. Os homens estão separados. Vem comigo agora aqui. Estão separados. A primeira coisa que vai fazer quem vai para a guerra é: o louvor, quando vai cantar, ele primeiro ensaia. Sim ou não? Quem vai para a guerra, a primeira coisa que faz é o quê? Essa palavra mais quase chegou. Você prepara, mas quase chegou. Vai para o campo ali? Estratégia, quase isso também. Vamos acertar. Para ter certeza que vocês estão comigo. Vai para o campo treinamento. Você vai entrar numa empresa, primeiro você tem que passar por um treinamento para aprender como é que é. Vai para o campo de treinamento, é isso? Só que quando eles se preparam para o chegam, se apresentam. Agora nós vamos para o campo de treinamento. Deus fala: não vai não. Vocês vão subir para o monte. Lá vocês só vão orar. E sobe os 10 mil homens. Só que Baraque fala assim: para mim subir, você tem que ir junto. É para você que Deus revelou o mistério. É para você que está o mistério. Então você tem que vir junto comigo. A mulher devia ter aproximadamente 90 anos. A velhinha do coque, a mulher da intercessão, a mulher
que sobe o monte junto com Baraque e os 10, chegam lá em cima. E o que eles vão fazer agora, Ana? E o que eles vão fazer no monte? O que eles vão fazer no monte? E começam. E aqui é a chave da mensagem. É só você orar que o inferno se levanta. É só você começar a orar que o inferno se levanta. Mas eu já disse isso para a igreja e repito nessa noite: o diabo só levanta para duas coisas: levantar para cair, levantar para cair, levantar para cair. Ele levanta na manhã de segunda-feira, ele cai na tarde, porque Deus está contigo. Olha para esse irmão e fala para ele assim: o diabo levanta para cair. É levantar para cair. Aleluia. Ele pode até levantar nesse, mas já caiu. Já caiu. Tem alguém que entrou aqui hoje debaixo de uma opressão muito grande, irmão. Senhor, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Que peso é esse? Que tormento é esse? O Senhor tem falado, e parece que quanto mais o Senhor fala, mais as coisas apertam. Sabe o que Deus está falando nessa noite, irmão? Tem coisa grande chegando aí. Tem coisa grande chegando na tua casa. Tem coisa grande chegando na tua mão. Tem coisa grande chegando na tua família. Deus está desembaraçando nó hoje aqui. E diz o Senhor: aquilo que estava parado vai ser vendido. Aquilo que estava parado vai andar, diz o Senhor. Aleluia. Estão lá em cima. Me ajuda. Estão lá em cima do monte. Estão lá em cima. Cícera fica sabendo. Quem é Cícera? O capitão dos cananeus. Fica sabendo. E quando ele sabe, eles se levantam. Quer saber? A hora que eles descer, nós vamos pegar eles. A estratégia é essa. A Bíblia fala que havia um rio chamado Quisson, e esse rio estava seco, porquanto que há tempos não chovia. E eles vão pegar um atalho. Vamos ser rapidinho. A hora que eles descer do monte, nós vamos estar no pé do monte e nós vamos pegar eles. E agora está vindo Cícera. A Bíblia fala 90 carros de ferro. Não tinha roda não, igual pneu, não, irmão. Igual os pneus que o Valtinho remenda lá. Não tinha serviço para o Valtinho na época. Era roda de ferro. Cada carro tinha 4 homens e 2 cavalos. Um exército tenebroso, forte, vindo ao encontro, pegando um atalho. Isso é lindo, irmão. O inferno se levantava e o povo orava. E eles vindo de encontro. E enquanto eles oravam, é naquilo que Deus falou sexta-feira. Alguém olhou para baixo e viu um grande exército. Tremeu, ficou com medo, um agorento. Tem uma outra palavra também que nós podemos usar aqui: um roubador de bênção. Olha, nós vamos perder. Ninguém vence esse exército. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. E começa a entrar um na cabeça do outro. Não é assim, irmão? Você está motivado. De repente o meu amigo Emerson fala uma palavra desmotivadora para você. Você já começa a oscilar. Aí você vai para o Wesley também do mesmo jeito. O Wesley começa a oscilar. E o exército começou a oscilar. Mas tinha alguém que estava na intercessão. Alguém que estava por detrás, orando, pagando preço.
alguém que orou para aquele cenário ser mudado, alguém que não se conformava com aquilo que eles estavam vivendo, alguém que não se conformava com aquela opressão, estava por detrás, orando. Faz 3 cultos que Deus está falando em oração, porque tem gente ainda que não despertou em orar, viu? Deus quer revelar o mistério, Deus quer usar você para o sobrenatural, quer mostrar para você coisas maravilhosas, só que você não está indo para a oração. Você está até pensando: eu não tenho força, Senhor, eu não consigo. Olha, quando eu quero, eu saio da igreja querendo, mas eu chego lá em casa, eu não consigo. Parece que é uma guerra, mas hoje essa guerra vai cair aqui. Vai cair, porque Deus conta contigo. Baraque poderia dizer: eu não vou não. Não dá. Não dá. Mas escolhido não tem escolha, não. Escolhido não tem. Olha para o seu irmão e fala: escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Escolhido canta com o pé machucado. Escolhido louva com dor de cabeça. Escolhido fica na porta enfermo. Escolhido não tem. Escolhido prega enfermo. Porque é escolhido. Começaram a oscilar lá de cima, a mulher intercedendo. Eu acho que quando o povo começou a oscilar, agora é eu, não é Bíblia, não vai dar não. Todo mundo começa a falar: não vai dar não. Eu acho que quanto mais eles falavam que não dava, Débora aumentava o volume da oração. Nós vamos vencer, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos trouxe até aqui em cima desse monte para orar. E nós cremos que aqui se levantou um exército, pequeno perto daquele exército, mas um exército escolhido. E ela aumentava o volume. E até vejo ela falando: muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Irmão, você está aqui hoje abatido, angustiado, aflito, amargurado. Senhor, põe em mim a tua confiança. Põe em mim a tua confiança. E a mulher começa a orar, sobressai a oração. E a oração dela vai fortalecer quem estava oscilando. E quanto mais ela aumentava o volume e orava, a Bíblia fala que era um sol muito forte. E de repente começou a se escurecer. De repente lá no canto se ouviu-se um trovão. E esse trovão foi chegando. Foi mudando o tempo. E foi virando chuva. De repente começa a chover. No dia, aquilo que era para chover em um ano. E eles pegaram um atalho. E esse atalho era o rio. E o rio começa a se encher. E eu quero lembrar você que a roda dos carros era de ferro. E ferro anda na água, no lodo, na lama. O que o ferro faz? Afunda. O que mais? O que mais? Derrapa. O que mais? O que mais, Diego? Batida. O que mais? Começa a encalhar. Sim ou não? E o rio foi? As armas ficaram afundadas. Os cavalos começaram a fugir. Os soldados começaram a... Cícera viu o caos e também foi fugir. Só que o que é lindo aqui, irmão, é
que o povo de Deus espera a ordem. O povo de Deus olhando lá de cima, agora Deus fala: chegou a hora, Baraque, ataca, pode atacar os inimigos. E eles descem, irmão, e descem, e começam a ter vitória, vitória, vitória. E os homens começam a fugir. Os que ficaram morrem, e os que perceberam, Cícera foge. E a Bíblia fala que ele foge. Nós vamos chegar no texto que nós lemos agora. Foge. Nessa correria ele acha uma casa de porta aberta. Havia uma mulher de Deus dentro dessa casa. Como que era o nome dessa mulher? Ó, leu comigo aqui, eu ouvi ela falando. Como que era o nome? Jael. Só que ela era mulher de um homem chamado Heber. Um homem que estava desviado e que negociava valores. Não era um homem valoroso, negociava os valores. E ele fez aliança com quem Deus não queria que ele fizesse aliança. Cícera entra dentro da casa da mulher de Deus, encontra Heber, pede abrigo, porque Heber era desviado e tinha aliança com Cícera. Cícera é acolhido dentro da casa, escondido, pastora. Além de entrar dentro da casa da serva de Deus, se esconder, ele vai ter a audácia de olhar para ela e falar assim: viu, mulher, coloca um cobertor aqui, me esconde, e tem mais, vá buscar um copo d'água para mim, e se alguém perguntar se você me viu, você fala que eu não entrei aqui. O inimigo dentro da casa da serva de Deus, e ainda querendo dar ordem, ainda querendo. Ela vai. Só que quando ela vai pegar água, Deus fala com ela: ao invés de levar água, Rafael, leva um copinho de leite. Vem aqui, ó. Um copinho, bem forte, um copinho. Quem tem mais de 30 anos aqui, acho que é eu. Você não? O Emerson, Kel, o Aldo. Antigamente não era Todd não, né? Antigamente para dormir o que a mãe falava? Tomar um copinho de? Do quê? Quem era assim? Levanta a mão para me ver aqui. Ah, só eu? Você também era? Quem mais? Um copinho de leite. A geração de hoje é farinha láctea, Todd, Nescau. Um copinho de leite. Por que leite? Hein, Michel? Sustentar. Faz isso. Porque o leite, além de sustentar, ele relaxa. Sim ou não? Sim ou não? E ela volta: olha, Cícera, você pediu água, mas eu trouxe um leite para você. Deve estar com fome. Para te acalmar. Cícera vai beber. E o que vai acontecer com ele? Andres, dormir. E dorme sentado. E ela vê aquela situação. Só que quando ela vê, Deus fala: é você que eu quero usar. É você que vai dar cabo da vida dele. Eu não, Senhor. Está vindo aí atrás Baraque e o exército? Eu não. Eu não sou capaz disso. É você que eu quero usar. Mais uma vez Deus falando nessa noite. Deus não abre mão da sua chamada. Deus não abre mão de você. É noite de você se posicionar e se colocar em obediência, ou não vai viver aquilo que eu tenho para você. Estava ali, irmão. A ferramenta estava pronta. Era ela. A ferramenta da tua casa é você. O Senhor não está aqui. Eu queria que estivesse aqui. Ó, tem gente passando perrengue nessa noite.
Você está aqui hoje, mas pensando lá. Diz o Senhor, a ferramenta da tua casa é você. Não é quem ficou, é você. A Bíblia fala que ela vai, pega uma estaca, junta a estaca a um. Quem falou aí? Está lendo aí o texto. E vem. E Cícera está? E ela crava a estaca na cabeça de Cícera. Mas crava tanto que a Bíblia fala que ela se prende ao chão. Agora estava morto quem? O inimigo do povo de Deus. O povo de Deus estava livre. Livre, repita isso: livre. Livre. Está lá, sentada na porta da casa agora. Lá dentro da casa, Cícera morto. E ela sentada na porta da casa. Quem está vindo de encontro? Quem está vindo de encontro? Quem? Não, Jael está sentado na porta da casa. Quem está vindo de encontro agora? Quem está procurando Cícera? Baraque e o exército. Mulher, o que você está fazendo aí? Tem um homem perigoso aí, assassino, matador, criminoso. Estamos correndo atrás dele, quer pegar ele. É inimigo do povo de Deus. Sai daí e entra na tua casa. Ela fala, não tem não. Não tem perigoso mais. Por quê? Porque ele está aí dentro da minha casa. Como assim? Está ali. E está morto. Porque Deus entregou ele nas minhas. Baraque foi ferramenta. Mas Deus entregou na mão de Jael. Abra as mãos para receber nessa noite. Deus está entregando nas tuas mãos hoje a ferramenta necessária para a vitória que você necessita. Mas lembre dessa palavra hoje: obediência. Deus não negocia a tua chamada. Deus não negocia a tua chamada. É tempo de você se levantar. É tempo de você se levantar. O diabo armou contra ti, preparou emboscada, fez cilada, mas hoje diz o Senhor: todo inimigo está sendo parado no teu caminho. Era assim que simbolizava, irmão. A chuva encheu, os carros começaram a parar. O inimigo está parando no teu caminho. O inimigo está parando no teu caminho, diz o Senhor nessa noite. Se coloque de pé, irmão. Você está aqui hoje orando. Você está aqui hoje orando. Enquanto você está aqui, Satanás está parando lá. O inferno está parando lá, irmão. Quero que você pegue na mão desse irmão aí do teu lado. Segure. Segure nesse soldado do exército. Segure. Fecha o corredor aí.